E isso é péssimo. Isso é Sim. péssimo, porque você vai perder o teu melhor... Em relação a essa questão que você toca aqui, Barba, de liga de clubes, eu vou te dizer que em 2006, 2009, na Máquina do Esporte, a gente tinha a revista da Máquina também, impressa, e a gente já discutia que os clubes não conseguiriam se organizar numa liga, porque era o começo do fim do Clube dos 13 que estavam discutindo e tal. E, cara, é impressionante. Muda só a pessoa à frente do discurso, mas falta uma coisa básica. O Flamengo tenta levantar uma lebre importante na discussão, agora da questão da liga, mas o grande ponto que eu vejo é o seguinte: todos os dirigentes, na hora do pega para capar, na hora do vamos ver, eles fazem o discurso para a torcida. E eles agem para a torcida. Então, eles agem pensando só no próprio umbigo e não pensando no que vai ser melhor para todo mundo. Apesar do discurso da Leila querer dizer outra coisa, ela também está olhando ali na última hora o Palmeiras no frigir dos ovos. E isso era uma coisa que precisaria ter um entendimento. Pega todo mundo, junta todo mundo, faz para todo mundo, depois faz o pega para capar para dentro. Que por incrível que pareça era uma coisa que vai soar estranho que eu vou falar, mas Eurico Miranda, Mustafa Contursi, Alberto do Alibe, Fábio Koff, os dirigentes da antiga estavam mais à frente do que os atuais, porque eles sabiam que tinha uma coisa que eles precisavam fazer, todos se unirem para poder negociar melhor. E esse é o ponto que, para mim, os clubes erram. Eles não entendem que eles têm que se unir para negociar melhor. E isso não sou eu que estou falando porque eu torço para A ou para B. Isso daí é algo mundial. Né? Se a NFL é o que ela é, se a NBA é o que ela é, se a Premier League é o que ela é, se a UEFA Champions League é o que ela é, se o Campeonato Paulista até aqui no Brasil está melhorando e sendo o que é em dinheiro, se a Copa do Brasil gera mais dinheiro, é porque tem uma pessoa só sentada na mesa de negociação querendo melhor contra, entre aspas, né, ou sentado na negociação com as emissoras de mídia. E é isso que precisa acontecer. Hoje tem um monte de gente querendo um monte de coisa, e aí quem ganha no final das contas mesmo é a mídia. Ela paga menos para ter o produto. Não, e não só isso, né? Ela paga menos para ter o produto e ela tem muita notícia para dar, né? Porque além disso, o lado jornalístico da empresa de mídia adora, porque não para de dar notícia, vem discussão, vem audiência, e vira assim. Particularmente esses episódios recentes da Leila com o BAP, eles não vão levar a nada, a não ser em mais discussão e mais perda de tempo de uma unidade em relação aos clubes, porque no final das contas isolou-se o Flamengo. E isso é péssimo. Isso é péssimo, porque você é ativo dentre todas as discussões. Vamos mal comparar? É como se... vamos pegar o Flamengo como exemplo. O time do Flamengo resolvesse isolar o Arrascaeta. É isso. Basicamente é isso que está sendo feito. Sem o Arrascaeta dá para viver? Dá para viver. Você vive tão bem? Nem tanto. Né? E no fim das contas é isso que a gente precisa entender. Cara, se um time de futebol precisa de 11, por que quando a gente vai falar em venda de direitos de transmissão, a gente fala que eles podem fazer sozinho? Cada um pode fazer o seu. Todo mundo tem que juntar e fazer o melhor. Pô. Não, lógico. E assim, tem muita bravata sendo falada aí por todos os lados, né? Assim, apesar que o Flamengo demorou para falar, na minha opinião, já comentei isso diversas vezes. Eu acho que o Flamengo fez a escolha de entrar na justiça e, enfim, travar o pagamento, bloquear os pagamentos até que se discuta a cláusula, e deixou as Ele não assumiu o controle da... É aquilo, vamos lá, por partes. O Flamengo entrou na justiça, não foi por acaso. Né? No dia zero e isso, vou te dizer com sinceridade, por conhecer o estilo do BAP, à frente da Sky e à frente dos patrocínios esportivos que a Sky fazia, na época em que o BAP era o presidente, eu tinha certeza que quando ele... E o próprio comportamento do BAP nas gestões anteriores do clube, né? Porque ele começou na gestão do Bandeira, saiu. Começou na gestão do Landim, saiu também, porque ele é um cara que é um trator. Isso pode servir para o bem e para o mal. É o jeito dele de ser. E eu acho que até por saber um pouco disso e tudo mais, nas primeiras reuniões da Libra, quando o Marcelo Campos Pinto chegou para conversar,
E isso foi inteligentíssimo da parte dele, de colocar um cara de mercado ali, né? Porque o Marcelo era o cara até então da Globo, né? Ele já saiu há quase 10 anos da Globo, mas é o cara que negociou os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro durante muito tempo. Foi o cara que negociou quando era coletivo e foi o cara que implementou e forçou para ser a negociação individual, quando ele estava na Globo ainda. Quando ele viu que o Clube dos 13 ia tirar a força da Globo, ele conseguiu, junto com Flamengo e Corinthians e CBF, tirar o poder do Clube dos 13. Isso é história para outro dia, porque demora umas 10 lives para a gente explicar. Mas o Marcelo chegou nas primeiras reuniões e foi isolado pelo pessoal da Libra. O Marcelo perdeu, o Flamengo entrou na Libra com a gestão do BAP e perdeu o poder. O Flamengo perdeu a cadeira que ele tinha direito ali dentro, logo na primeira reunião que foi participar. Então, já tinha um desarranjo acontecendo a partir dali. E eu acho que até o Flamengo poderia ter explorado melhor isso lá no começo. E aí tentou, saíram algumas notícias mostrando o Flamengo começando a questionar o pay-per-view, começando a dizer que os clubes negociaram errado, e isso pelo todo o conhecimento do Marcelo Campos Pinto, porque foi quem implementou a primeira negociação com o pay-per-view no Brasileirão lá em 2001, então a gente está falando de 20 e tantos anos atrás, mas agora a própria história do pay-per-view mudou muito de lá para cá, né? Hoje praticamente é um serviço de streaming, o pay-per-view, né? O Premiere, mas no final das contas, o Flamengo decidiu ir à justiça, mas não controlou, entre aspas, a narrativa dessa ida à justiça. O Flamengo poderia ter entrado à justiça e dito, entrei por quê? Né? E a partir do instante que ele não fez isso publicamente, o que veio a acontecer foi os outros clubes puderam dizer, ó, o Flamengo parou, travou o nosso pagamento. Ah, por que o Flamengo está fazendo isso? Aí começa toda a discussão e, para mim, o Flamengo está errando. E aí dá até margem para o que a Leila brinca, né? E é irônica e não soma nada ao dizer isso da história do terraplanista, né? Mas o Flamengo está se contentando em falar só com o Flamengo, e isso eu acho um erro. Eu concordo com você, eu acho... Bom, naquele primeiro momento, né, onde ficaram, sei lá, 10 dias, né, a imprensa repercutindo, muita gente atacando e tal, eu pensei a mesma coisa, eu falei, gente, eu sempre falo aqui, inclusive já virou mantra, quem tem o controle da narrativa tem o controle da informação, tem a verdade, entre aspas, do seu lado, porque a verdade é só o primeiro fato que aparece. Entendeu? Sai dizendo primeiro, né? Então, e aí você tem o domínio, porque você que controla se você vai entrar na justiça ou não, então você entra. Até o momento em que você tem o sigilo da estratégia jurídica, ok. Mas no momento que você impetra lá a ação para bloquear, você já entrou, já virou público. Então agora você vai e fala, ó, fizemos por isso, achamos injusto. Existe uma cláusula dúbia que pode levar o Flamengo a perder 100 milhões de reais por mês, enquanto outros podem perder 10 milhões, como acho que é o caso do Palmeiras, enfim. E há uma cláusula que não foi assinada. E acho que até o Landim falou alguma coisa sobre isso ontem no Jornal Globo. Eu procurei, não achei, mas eu vi que o Paparazzo Rubro-Negro tinha falado sobre isso. Mas, enfim... Doutor Canella, o melhor médico de emagrecimento do Brasil. Você que, enfim, tá com sobrepeso ou quer emagrecer para ficar melhor, mais saudável, procura Doutor Canella no Instagram dele. O link tá aqui embaixo. Segue ele, chama ele, que ele vai falar para você tudo que você precisa fazer para emagrecer com saúde, tá bom? Valeu, Doutor Canella. Tá cansado de ver propaganda no YouTube, não tá? Então eu tenho uma dica para você. Clica agora aqui embaixo em Seja Membro. Por a partir de R$2 por mês, você vai ter um benefício exclusivo. Você vai poder ver todos os nossos vídeos sem nenhuma propaganda, tanto nossa quanto do YouTube, tá bom? Multibet, quem aposta confia. Aposte com quem te dá múltiplas possibilidades. Aprecie com moderação e jogue com responsabilidade. Apenas maiores de 18 anos, hein?